Olá, queridos irmãos e amigos, é uma alegria grande estar com vocês mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. No dia de hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que fala a respeito da adoração cristã, da correta adoração cristã. Antes de introduzirmos o assunto, eu quero lembrar você que ainda não pegou sua revista. Você vai encontrar aqui na descrição do nosso vídeo o link com o endereço da Igreja da Convenção Batista Fluminense, onde você pode baixar a sua revista e pode acompanhar todas as nossas lições. Quero reforçar que é muito importante, meus queridos, que você possa estudar a lição, ler e conhecer a lição previamente, estudar os textos que são indicados na lição, os textos diários, os textos semanais, a fim de que o nosso estudo possa ser o mais objetivo possível. Quero lhe dizer o seguinte, quero lhe dizer que quanto mais você se empenhar no estudo, melhor compreensão você vai ter, e assim o nosso trabalho será ainda muito mais produtivo. Somos gratos pela sua presença, desde já agradeço a sua atenção, o seu apoio, e vamos então introduzir a nossa lição de hoje, a lição de número 6. A lição de número 6, ela visa esclarecer dúvidas a respeito da adoração cristã. Nós vamos estudar temas ligados à adoração e culto, como igreja reunida. Serão discutidos temas com potencial muito grande para controvérsias no meio evangélico. São temas que onde existem muitas controvérsias no meio evangélico, e a gente vai estudar isso para compreender melhor, para evitar que aqueles erros que ocorreram lá com a igreja de Corinto ocorram hoje nas nossas igrejas. Embora, por incrível que pareça, possa ser bem mais comum do que a gente possa imaginar. A primeira coisa que a gente tem que observar, e é muito importante que nós observemos, é que a igreja de Corinto ela era circundada por um ambiente muito controverso. Existe uma grande tendência a nós trazermos tudo aquilo que a gente aprende durante a nossa existência, durante o nosso desenvolvimento, trazer tudo aquilo que a gente carrega como tradição, como cultura familiar, como religião assumida pela família. A gente traz diversas coisas para o ambiente cristão, Nenhum de nós vem puro para o ambiente cristão. Ainda que a gente nasça dentro de um ambiente evangélico, é possível que os nossos predecessores, os nossos antecessores, eles tenham vindo de alguma cultura diferente da expressão religiosa evangélica. Então, nossa coisa não é tão pura assim. E isso também ocorria com quem? Isso ocorria também com o povo de Corinto. O povo de Corinto tinha um culto idólatra, tinha um culto pernicioso. Nós já vimos que existia muita imoralidade, muita indecência na igreja de Corinto, devido à sua cultura, devido ao ambiente em que estava inserido. E Paulo escreve essa carta exatamente para dar essas orientações. Alguns questionamentos são feitos quanto à igreja, que é a questão do casamento, que vimos na última lição, e outras, o pastor Paulo, por conhecimento a respeito daquilo que ocorria na igreja, vem trazendo esclarecimentos a respeito do comportamento, do modo de adorar, dos dons espirituais, e esclarecendo questões ali como administrar os conflitos domésticos do povo de Corinto, a fim de que a igreja ela pudesse crescer cada vez mais, ser uma igreja mais produtiva e dar mais testemunho do Senhor. Então é isso que nós vamos ver nessa lição. Nós vamos estudar um pouco desses temas, a fim de esclarecer essas questões, nos tornarmos cada vez mais conscientes do nosso papel como Igreja de Jesus Cristo, da nossa prática pessoal, da nossa prática em culto, da nossa prática no lar, e também assim como testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo, que proclama a mensagem do Evangelho. Como nós vimos, é um privilégio proclamar ali a mensagem do Evangelho. Passamos então para o primeiro tópico da nossa lição, a lição de número 1. Esquece o que eu disse. Passamos para o primeiro tópico da nossa lição de número
6. A lição é de número 6 e não a lição de número 1. É o primeiro tópico, ok? Peço perdão por essa confusão, ok? Estamos estudando a lição de número 6 a respeito da adoração cristã e vamos para o primeiro tópico, que é o comportamento durante o culto cristão. O que é que Paulo fala e trata a respeito do comportamento do culto cristão? Primeiro, ele dá orientações específicas. E as orientações específicas dadas pelo apóstolo Paulo são orientações atemporais, são orientações baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. Então elas não estão sujeitas ao tempo, ou seja, não foi só para a igreja de Coríntios. Algumas orientações, não todas, é claro, porque algumas compreendem o campo cultural da realidade de Corinto, mas a maioria das orientações aqui, né, elas são também orientações para nós nos dias atuais, né, contextualizando, colocando no lugar certo, no lugar correto. As orientações do apóstolo Paulo, elas são também para nós hoje, são noções vivas, são orientações vivas e permanentes que transcendem o tempo, né? Ela produz uma relação de respeito com o irmão que adora ao lado. Nós precisamos entender essa questão. Muitas das vezes estamos adorando e não estamos preocupados com o que vai afetar ou não, vai escandalizar ou não o nosso irmão que está do lado. Então nós adoramos, nós temos alguns comportamentos que não importam. O que importa é a minha adoração. O que importa é como eu adoro o Senhor, não como a igreja acha ou como eu penso que o irmão pensa que eu devo adorar. Então, nós já vimos ali que esse pensamento não é um pensamento correto, não é um pensamento da igreja. A igreja tem que estar se preocupando com o próximo. Assim como na questão da carne, se eu vou escandalizar o meu próximo, eu devo me abster daquela relação, ok? A minha prática de culto no meio da igreja, o culto comum, o culto coletivo, onde estão todos reunidos, ela não pode escandalizar o meu irmão. Eu tenho que respeitar isso. Então a forma como eu me visto, como eu me porto, como eu falo, tem que ser uma forma adequada à realidade do culto e do contexto em que eu vivo. Eu não posso querer adorar Deus de uma maneira equivocada, de uma maneira que vai escandalizar o meu irmão e vai prejudicar a fé dele. Isso é irresponsabilidade, nós já vimos em outras lições, ok? Comportamento reverente na adoração impede o quê? O cometimento de ações que ofendem os membros da igreja e produzem impacto negativo no corpo, causando divisões. Tá? A adoração reverente. Culto é lugar de reverência, irmãos. Culto é lugar de reverência. Nós temos que nos comportar de acordo com o que o local pede. Então, se estamos reunidos no templo, como igreja de Jesus, todos juntos, com o mesmo objetivo e propósito de adoração, eu tenho que adorar sim, me importar com o meu irmão sim. Eu não posso adorar de maneira que eu acho que é correta, que eu acho que é devida e escandalizar o meu irmão. Não, dessa forma não. O culto é algo reverente, é algo solene. Então, determinadas coisas que ocorrem no culto, né, no caso da igreja de Corinto, a bebedeira, a glutonaria, a confusão de línguas, muito da êxtase, do excesso de bebida, né? E o apóstolo Paulo não fala isso de forma dura, de forma incisiva. Ele é um homem que preserva o amor ao próximo e por isso coloca isso de maneira a fim de que o povo faça uma reflexão, né? Era a característica do apóstolo Paulo, mas aquilo dali causava confusão. Quem olhava de fora via uma baderna, via uma igreja dividida, via uma igreja confusa, crente brigando com crente que não falava coisa que ninguém entendia, e aquele culto era uma verdadeira aberração que era praticada ali. Tá? Então aquela forma errada de cultuar, aquela forma ofensiva aos irmãos, ela deveria ser evitada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ela deveria ser evitada. O espaço do culto ele é diferenciado, né? Há neles a presença de seres espirituais, né? É um lugar de adoração comum. Daí o apóstolo ele faz referência aos anjos, né? Aos anjos, a presença de anjos no culto e tal, a adoração, pá. O apóstolo vai colocar essas questões aí, que nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados de seres espirituais que cultuam conosco, assim como a igreja cultua na terra, no céu, os anjos cultuam o Senhor Jesus. Ele vai trabalhando essa questão toda aí de forma correta. Então nós não podemos nos comportar de maneira leviana, de maneira irresponsável, de maneira irreverente. Ao contrário, nós devemos nos
comportar de maneira reverente, porque estamos diante de uma autoridade absoluta que é o Senhor, estamos adorando o Senhor. Então não podemos ser irresponsáveis, não podemos ser irreverentes. Ah, pastor, o que é irreverência? O que é irresponsabilidade? Isso vai variar de contexto, tá? Mas algumas práticas que se praticam, principalmente nos cultos atuais, nas celebrações atuais, são coisas que deveriam ser evitadas pelo povo, pela membresia da igreja. Tá? Normalmente esse conflito ocorre quando há uma confusão de gerações, não existe uma contextualização, então o contexto fica desequilibrado e aí sim essas coisas ocorrem. A gente tem que ter bom senso, a gente tem que permitir que o Espírito de Deus atue em nós. Então nós não podemos levar práticas que aprendemos em congresso, que trazemos da nossa vida secular, para dentro do culto da Igreja de Jesus Cristo. Temos que fazer um culto reverente de forma responsável, a fim de que não prejudiquemos a fé dos nossos irmãos e não escandalizemos os de fora para que pensamos de entrar e adorarem e receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ok? O temor e o tremor de Deus em adoração no culto deve definir a maneira diferenciada como nos comportamos, nos vestimos e falamos. Existe um enfraquecimento atualmente da palavra de Deus, dos costumes, da forma do respeito com relação a Deus. Né? Nós devemos nos prostrar diante de Deus, devemos colocar o nosso coração diante de Deus, devemos ter uma atitude reverente diante de Deus. Né? Nós não estamos diante de um igual. Acho que o culto ele tem perdido essa consciência, a consciência de que nós não estamos adorando um igual, não, nós estamos adorando o Todo-Poderoso, o Senhor de tudo. Então, o temor e o tremor, né? Aquele respeito absoluto deve reinar no meu coração, na minha consciência, e a minha adoração ela deve estar voltada com a consciência para isso. Né? Ela deve estar voltada para a consciência para isso. Eu não posso adorar Deus como se eu estivesse numa torcida de futebol, como se eu estivesse na praia pegando uma onda, falando com meus amigos, jogando uma bola, assistindo um jogo de vôlei, participando de um encontro social da igreja. Né? Às vezes a gente transforma o encontro social num culto, o culto no encontro social. Né? Onde a gente devia estar se divertindo, brigando, conversando, batendo um papo, praticando um esporte, trocando uma ideia, confraternizando, a gente quer trazer um ambiente reverente de culto. E às vezes dentro do culto, onde deveríamos estar num ambiente reverente, nós queremos o quê? Queremos bater papo, conversar, e torcer, e aplaudir, e gritar. São coisas que são incoerentes e que precisam ali ser ajustadas, né? Temor e tremor. Nós temos que ter a consciência que quando estamos em adoração, no culto comum, quando a igreja se reúne para adorar o ser superior, o todo-poderoso, o Senhor de toda a glória, então devemos ter temor e tremor, um absoluto respeito ao culto no templo. Respeito absoluto, né? Por Deus em primeiro lugar, e também pelo nosso irmão, pela fé do nosso irmão, a fim de que ele não venha ficar confuso e não venha prejudicar a sua fé e se escandalizar. Também os que estão de fora, para que quando entrem no templo, não encontrem um ambiente confuso, um ambiente que ele encontra no lado de fora, no jogo de futebol, no convívio com os amigos, nas confraternizações do trabalho, nas confraternizações familiares. O ambiente que ele tem que encontrar no culto é um ambiente de devoção, é um ambiente de adoração, de respeito absoluto pela divindade. É isso que precisa ser, é isso que o apóstolo Paulo enfatiza. Vocês não podem aí ficar fazendo bagunça com o culto, a adoração ao Senhor. Não. A ceia ela é um momento especial, é um momento onde lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor, algo que que tem que produzir em nós contrição, que tem que produzir em nós reflexão daquele amor incontido de Deus por nós, a fim de que deu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos estar na sua presença,
como queridos de Deus. A gente tem que valorizar isso, irmãos, e respeitar e sentir isso com alegria, com respeito. E o que Paulo estava dizendo lá? Que a ceia deles era uma bagunça, que uns comiam, outros não comiam, depois eles enchiam a cara de vinho, e depois iam adorar e tornavam a adoração uma confusão danada, uma bagunça danada. Então Paulo fala que isso não é a maneira correta, reverente de adorar a Deus, que nós temos que ser reverentes, respeitosos no nosso contexto cultico, a fim de que a gente não escandalize nem o nosso irmão que está do lado adorando conosco, nem aqueles que entram e que são de fora e que vêm conhecer ali e tem aquele primeiro contato com o povo de Jesus Cristo. A igreja de Corinto transformou a ceia num espaço de glutonaria e bebedeira. E culto é um lugar de ordem e reverência, respeito, tremor absoluto, porque estamos adorando o superior e não o igual. Ok? Entramos então no segundo tópico de nossa lição, que fala sobre o quê? Sobre a questão dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são dados por meio do Espírito Santo, ok? Quando a gente se converte, a gente recebe de Deus o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito nos capacita com dons que são favores extraordinários, cujo o único fim é a edificação da Igreja de Jesus Cristo. Os dons espirituais não são para disputas de poder, não são para disputas de posição, não são para estabelecer hierarquias na igreja, não são para proveitos pessoais. Os dons do Espírito Santo, eles são para serem utilizados no crescimento e no desenvolvimento da Igreja de Jesus. O dom que Deus nos concede, ele não visa nos trazer um proveito próprio, embora nós somos beneficiados por eles. Por quê? Porque quando nós os usamos adequadamente para desenvolver a Igreja de Jesus Cristo, nós abençoamos as vidas, e quando nós abençoamos a vida do nosso próximo, a vida da Igreja de Jesus, a vida daqueles que precisam conhecer o Evangelho, nós somos abençoados por Deus por causa dessas vidas. Então, a finalidade do dom, dos dons, é o quê? É a edificação, o desenvolvimento, o crescimento, o alargamento, a expansão do reino de Jesus Cristo. E não para a glória nossa, mas para a glória do reino de Deus. Os dons são manifestações do Espírito Santo e não talento natural humano. Ou seja, não é algo que é natural de nós, é algo que nos foi concedido. E não foi concedido para que nós sejamos superiores, mas para que o usemos no serviço do reino de Jesus Cristo. Tá? É bem compreensível, não é algo que eu tenho, não é algo que é natural de mim, mas é algo que me foi dado por Deus para usar aonde? No ministério. Para usar aonde? No desenvolvimento do reino de Jesus Cristo. Eles não são dados por merecimento e capacidade própria do crente. Não é porque eu sou intelectualmente desenvolvido ou porque eu tenho um conhecimento muito grande das coisas humanas, das ciências, das relações. Não. Eles me são dados por quê? Eles me são dados por objetividade. Eles me são dados por objetividade, ok? Para quê? Para que eu use no crescimento do reino. Eles são dados, eles são doados, eles são entregues a nós para que cumpramos a nossa missão com verdadeiro zelo, com verdadeiro sucesso. Na verdade é isso. Os dons do Espírito Santo que nos são nos dados para que cumpramos a nossa missão com sucesso, para que atendamos a expectativa de Jesus com relação ao cumprimento da sua missão. Para isso que nos são dados os dons espirituais, ok? Cada crente possui um dom para o trabalho na igreja. Todos possuem dons, não são iguais, tá? Os dons não são iguais. Né? Nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, nem todo mundo evangeliza, nem todo mundo ajuda o próximo na questão do diaconato, nem todo mundo
vai fazer a mesma coisa. Todas as pessoas têm um dom e esse dom precisa ser desenvolvido no crescimento e na edificação do reino. Mas todos possuem dons do Espírito Santo para poderem exercer o ministério do culto, o ministério da proclamação, o ministério da expansão do reino de Deus. Todos possuem, toda a igreja, cada crente. São para proveito comum da igreja e não para proveito individual. É um reforço, né? O autor reforça várias vezes que os dons não são nossos, mas nos foram concedidos para que usemos no desenvolvimento do reino. O alvo é o crescimento da igreja. É o crescimento quantitativo, o crescimento qualitativo. Quantitativo é o maior número de pessoas salvas, e qualitativo, crentes fortes, zelosos, que amam a Deus, que cumprem a sua missão e que sentem o privilégio que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Então são crentes firmes, de caráter forte, que não se deixam levar e se influenciar por ventos de doutrina, por doutrina errada, por disse-me-disse, confusão nenhuma. São crentes que estão constantes ali, que não ficam pulando de igreja para igreja, procurando satisfazer desejos pessoais e ansiedades interiores, emocionais. Não, são crentes comprometidos com a igreja de Jesus Cristo, que têm consciência da sua missão, que querem servir e estão na igreja para servir a Jesus Cristo ali onde Deus o colocou. São distribuídos segundo a necessidade da igreja em cada época, de acordo com a vontade do Espírito Santo e não do crente. Tá? São distribuídos de acordo com a necessidade. Os dons eles não são engessados, os dons eles não são fixos, os dons eles não são únicos. Não, eles vão variar de acordo com a época em que a igreja está inserida, com a época e o contexto onde a igreja está inserida. Alguns vão ter dons que vão deixar de existir porque não são mais necessários para determinada época. Outros vão aparecer porque são necessários para aquela determinada época. Então não existe gesso, né? Eles são dados de acordo com a necessidade da igreja na época de sua existência, na época do seu desenvolvimento, na época em que aquela igreja, aquele contexto da igreja está inserido. Então, os dons são distribuídos ali de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, Deus dá a cada um aquilo que Deus quer e não o que você aspira. Tá bom? Não o que você aspira, mas o que Deus quer. Aonde Deus acha que você é necessário. Então, Ele vai capacitar você para que você haja daquela maneira. Eu prego a palavra, eu não vou cantar. Eu posso cantar? Claro que eu posso cantar. Mas eu não vou querer ser um ministro de adoração, porque o meu dom é a pregação da palavra, é o ensino da palavra, não é a música. Então, por que eu vou insistir em querer estar na música se o meu dom é pregar, se o meu dom é ensinar? Então, é isso que eu estou falando. Nós temos o dom que Deus me deu não foi para a música, foi para a pregação da palavra e para o ensino da palavra. Então, eu tenho que pregar e ensinar a palavra. Outro vai cantar, tá? Outro vai cantar, outro vai evangelizar, outro vai distribuir doações. Assim vai se desenvolvendo a igreja de Jesus Cristo, tá? Cada um tem dom que o Espírito Santo lhe dá de acordo com o quê? Com a sua própria vontade. A minha? Não, a vontade do Espírito Santo. A sua? Não, a vontade do Espírito Santo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Paulo exorta os crentes a buscar pelos dons que conduzem à edificação da igreja, pois os milagrosos são secundários. Mais importante, irmãos, mais importante que os milagres é o amor de Deus. A igreja precisa compreender isso. É o amor que move os milagres. Então nós temos que buscar na igreja os dons que vão fazer com que a igreja se expanda, que a igreja cresça, que a igreja produza um caráter cristão forte. Não o dom da cura, o dom da oração, o dom do... Sim, o dom da oração é até, desculpe, o dom da oração é até um dom maravilhoso, né? Que eu acredito que todos devem ter. Mas assim,
orar, né? Orar incessantemente é um compromisso de nós todos. Mas assim, buscar o dom da cura, o dom não sei de quê, o dom de não sei o que lá, aquele monte de dons que a gente sabe que ficam procurando por aí, ok? Tem que procurar o dom que vai fazer com que a igreja se desenvolva, que a igreja cresça, o dom de pregar, o dom de evangelizar, o dom de amar, o dom de se importar e ter compaixão para com o próximo. Esses dons é que fazem com que a igreja cresça e se desenvolva. São dons movidos pelo amor, são dons que trazem consciência de missão, tá certo? São esses dons que motivam, que são motivos de nós permanecermos na luta, produzindo para o reino. São esses dons que vão fazer com que a igreja cresça e a igreja se desenvolva. Então estamos no terceiro tópico de nossa lição. Qual é o terceiro tópico de nossa lição? Administrando os conflitos domésticos. E aí o apóstolo Paulo faz uma ode ao amor. 1 Coríntios 13. Capítulo 1 Coríntios 13 é lindo, é bonito, todo mundo já ouviu falar dele. Alguns de seus versículos estão na boca do povo, né? Coisa linda a ode ao amor. O que Paulo está dizendo, queridos? Não importa se você faz milagre ou se você não faz milagre, se você tem dom de cura, se você não tem dom de cura, se você tem o dom da unção, se você não tem o dom da unção, não importa. Se você não tem amor, isso não serve para nada, isso não produz nenhum efeito na igreja. O que interessa é o amor por Deus, o amor por aquele que adora o seu lado, o amor por aquele que necessita de ajuda dentro e fora da igreja. É o amor, o se importar com as pessoas, o sentir empatia pelas pessoas, o sentir a dor das pessoas, se alegrar com a alegria das pessoas. É isso que importa, é isso que tem importância, é isso que tem valor. É isso que tem valor. Essa é a preocupação do apóstolo, essa é a orientação do apóstolo. Nós temos que amar. E o amor, ele é o único caminho para que os crentes esqueçam as divergências pessoais e consigam caminhar como igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser uma igreja unida. Ela precisa ser unida. Ela precisa ser uma igreja unida. E para que ela seja unida, precisa que haja amor entre os crentes. Amor entre os membros. Amor é preocupar-se, é importar-se. É ter empatia, é sentir junto, é crescer junto, é se alegrar junto, é se importar com o seu próximo. E aí sim, você quando está preocupado com ele, com o que ele pensa, com o que ele sente, você vai produzir sim frutos dignos e uma adoração correta. A seguir os princípios, o autor apresenta princípios para boa convivência doméstica, baseada no texto objetivo do pastor Israel Belo de Azevedo. O pastor Israel Belo de Azevedo é um dos teólogos, escritores, palestrantes do nosso meio, que tem uma grande sabedoria, um grande amor pela palavra e se empenha no estudo, se empenha em divulgar e trabalhar esse estudo. É um servo de Deus muito comprometido com a palavra. Ele nos traz aqui, através do nosso autor da revista, do pastor Valtair. O pastor Valtair traz aqui algumas orientações, alguns princípios que são defendidos pelo pastor Israel Belo de Azevedo, a fim de que a gente evite conflitos domésticos, conflitos internos na nossa igreja e na nossa casa. O primeiro deles é cuidado com a irritação. O amor deseja a verdade, desonestidade destrói os relacionamentos. Esconder a verdade torna os relacionamentos superficiais. Igreja, irmãos, não é lugar para relacionamentos superficiais. A verdade deve reinar no corpo de Cristo Jesus, no contexto da igreja. A irritação, o pavio curto, a necessidade de uma ação imediata, a necessidade de uma explosão que vai trazer dano, que vai causar impacto, que vai fazer sofrer.
tanto quem ouve como quem fala no futuro, que vai trazer consciência, discórdia, que vai inclusive dificultar a sua relação com o corpo de Cristo, com os entes queridos da sua casa. Essa irritação ela não é boa. Existe uma irritação boa, pastor? Existe. Existe a irritação que é provocada pelo amor, né? Quando você quer ali que a pessoa tome jeito, que a pessoa entenda, que ela se arrependa, que ela volte para os caminhos do Senhor, que ela se conserte, porque ela está errando com Deus, ela está errando com a igreja, ela está errando com a família. Isso te deixa irritado, porque você ama, mas quando a irritação é por meio da intolerância, por meio da impaciência, por meio da agressividade, essa irritação ela deve ser evitada. Cuidado com a irritação, cuidado com a necessidade de dar uma resposta imediata a tudo. Isso é precipitado, isso é sofrível, isso é, às vezes, e muitas das vezes, irresponsável. Precisamos tomar cuidado com isso. A busca pela verdade, né? Cuidado com a irritação, né? Esse pavio curto no lar, que não é uma boa ideia. Né? Explosões intempestivas, elas atingem a família, elas atingem as pessoas, e isso não é legal. Né? Ela atinge uma pessoa que você ama, depois atinge toda a família. Né? O amor, ele retarda essa explosão. Ele primeiro pensa, ele primeiro analisa a situação. Ele também, o casal sábio, por exemplo, quando o sangue ferve, a vontade de se expressar agressivamente, o marido ou a esposa respira, se afasta por um tempo, reflete, volta, e aí dialoga. Isso aí é a forma correta de agir. Essa explosão imediata, ela não dá certo. Combate a inveja. A inveja causa conflitos, disputas, faz a vida uma existência miserável e é como um câncer para a alma. A inveja é horrível, querido. A inveja é horrível. Você não tem necessidade de ter inveja de ninguém. Você tem que se alegrar com o sucesso do outro. Você tem que bater palma para o sucesso do outro. Você tem que ficar feliz com o sucesso do outro. Seja você. Preocupe-se com a sua caminhada, com os seus objetivos, com a sua missão. Cumpra o seu papel no seu lar, no seu trabalho, no reino de Deus. Não fique com inveja olhando para o outro. Não, faça o melhor que você pode fazer com o que você tem. Siga em frente, sempre de maneira responsável, de maneira tranquila, de maneira sábia, a fim de não causar dano. A inveja alimenta sentimentos ruins, sentimentos destrutivos, sentimentos que vai acabar com você, que vai acabar com as suas relações, seja no lar, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde você estiver. Ame sem orgulho. O orgulho ele nos cega quanto às nossas faltas. Sabe aquela pessoa que está sempre certa, que nunca está errado, todos os outros estão errados e ela está sempre certa? Isso é o orgulho. O orgulho ele não faz a gente ver nada. E se a gente não vê nossas próprias faltas, nossos próprios defeitos, nós não temos condições morais, condições pessoais, condições espirituais de ajudar o nosso próprio. É aquele negócio de Jesus, né? Se você não está vendo o cisco no seu olho, como é que você quer ver a trave, tirar a trave do seu irmão? Ou é o contrário, né? Se você tem uma trave no seu olho, como é que você quer tirar o cisco do seu irmão? A questão do orgulho, a questão do ignorar a próximo. Se você é orgulhoso, se você briguento, é o dono da verdade, você vai distanciar as pessoas de você, porque o orgulho distancia as pessoas. O orgulho faz com que as pessoas elas se evadam de você, que elas fiquem longe de você. Né? O que alimenta o orgulho é o egoísmo. Combata a grosseria, não seja grosseiro. Coração que ama não tem espaço para grosseria. Grosseria é egoísmo, falta de respeito para com o outro. A grosseria é egoísmo. É você pensar somente em si, no que você quer, da forma que você quer. Né? É intransigência, é intolerância, é impaciência, que a gente já viu lá em cima. Né? É ser grosseiro, é ser bruto,
ninguém ouve o bruto, ninguém ouve o grosseiro. Eu mesmo me afasto e nem escuto. Né? Então, grosseria não é uma coisa legal. Por isso que eu digo lá, aquele primeiro princípio lá do pastor Israel, cuidado com a irritação. Calma, pensa, avalia, não dá ali uma resposta imediata. Olha o contexto, esfria a cabeça, abre um diálogo, fala a verdade. Isso é o que se deve fazer. Ok? Concluindo então a nossa lição, os dons espirituais servem para ajudar a igreja a funcionar melhor, não para causar divisão. Os dons espirituais, eles não são e nem devem ser motivos de atrito, de inveja, de briga, de discórdia. Cada um tem o seu papel no seio da Igreja de Jesus Cristo, cada um tem a sua importância. E o meu dom não é mais importante que o dom do meu irmão. O meu dom não é mais importante que o dom do outro. Não, o meu dom é o dom que o Espírito Santo me deu com visibilidade para edificar o corpo de Cristo, para fazer com que a igreja cresça, com que a igreja se desenvolva de maneira saudável, de maneira responsável, não para trazer glórias para mim, não para eu me orgulhar, para dizer que eu sou o que cura, eu sou o que ora, eu sou o que canta, eu sou o que prega melhor, o que canta melhor, o que cura melhor, o que visita mais. Não. O dom é para a igreja, para que a igreja se desenvolva, para que as pessoas conheçam a Cristo, sejam impactadas pelo seu amor e vivam pela sua graça bendita. Esse é o objetivo dos dons espirituais: desenvolvimento, crescimento, expansão do reino. Isso deve estar na nossa cabeça. Nós devemos estar sempre focados nessa direção, de cumprir esse papel, de fazer dessa forma, ok? Deus nos deu sensibilidade para as necessidades do próximo e para a coletividade do corpo. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos, à necessidade do nosso próximo. Aqueles que têm necessidade, primeiramente, no corpo de Cristo, primeiramente no corpo de Cristo e depois fora da igreja. Então, devemos ter o compromisso de atender aqueles que precisam, aqueles que necessitam de acordo com as suas necessidades. Devemos ter o cuidado de nos preocupar de observar isso. Tá? Temos que ter o cuidado de não escandalizar o nosso próximo, de não trazer conflitos para a sua cabeça, para a sua fé, para a sua convivência com o Senhor Jesus. Devemos ter uma maneira reverente de pensar no todo e não naquilo que me agrada, naquilo que eu acho que deveria ser, mas como realmente é, a fim de que eu tenha condição de me abster de determinadas palavras, de determinadas vestimentas, de determinada forma de me comportar para o bem do meu irmão e da igreja de Jesus Cristo, ok? Pensar e agir. Pensar e agir. Eu vou olhar aqui na revista, porque o pensar e agir da lição 6 é assim um tanto quanto extenso. Vamos lá, a reflexão sobre o pensar e agir. O culto comunitário, quando o crente se reúne com seus irmãos, é o espaço privilegiado para a edificação mútua. O estar com meu irmão adorando tem que trazer crescimento espiritual para mim e para ele, e para todos que estão à nossa volta, desde aquele que lidera, desde aquele que nos orienta com relação ao culto, daquele que nos dirige, daquele que prega, até aquele que está lá fora recebendo as pessoas, o introdutor, aquele que está tomando conta do portão da igreja, aquele que está olhando as crianças. Todos precisamos nos edificar, porque a finalidade do culto é essa, é edificação mútua. Quais seriam as causas de conflitos e disputas que eventualmente nele se manifestam? Quais são as dificuldades da adoração comum que se manifestam eventualmente no culto? Quais são? Os eventuais conflitos na igreja produziram um fenômeno conhecido atualmente como desigrejados. Desigrejados.
Ou seja, pessoas que entendem que é melhor viver a vida cristã fora de uma comunidade eclesiástica, né? Que respostas poderíamos dar para essas pessoas retornarem para a comunhão de igreja local? Primeiro, Jesus reuniu a igreja para que juntos estivéssemos com Ele. Essa é a primeira coisa. Quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. 2 ou 3, quer dizer, mais de 1. Ali eu estarei. Primeira questão. A igreja ela é fundamentada no sacrifício, na ressurreição de Jesus Cristo e em seus ensinos. Tá? Então a igreja, e o ensino de Jesus é para que a igreja esteja reunida, fortalecendo-se e edificando-se. Ok? Então a igreja ela precisa estar reunida. Segundo, como igreja de Jesus Cristo, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que ter empatia, nós não podemos ser intransigentes, intolerantes. Por isso devemos estar unidos com a igreja, não podemos abandonar o corpo, porque o corpo visa edificar. Se meu irmão está enfraquecido, se aquele ambiente tem sido se aquele ambiente não tem sido o que eu esperava, o que eu acredito ser o ambiente de Jesus Cristo, existem duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, uma autocrítica, saber se o problema não está em nós. Uma vez que foi detectado que o problema não está em nós devemos, com amor e paciência, nós vimos lá que irritação não é um bom negócio, que explosão não é uma coisa ruim, que tomar uma atitude intempestiva, sair, largar para lá, não é a solução. Então, desigrejado não é uma solução. A igreja nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, nós temos que ver se estamos vendo que algo não está de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos trabalhar a questão, nós precisamos nos unir em torno do problema e resolver o problema a médio e longo prazo, porque não é resolvido de imediato. Nós vimos aqui que os relacionamentos humanos são conflitantes. Então nós precisamos dar um jeito, e a atitude de evadir da igreja não é a atitude que agrada a Jesus, pelo menos biblicamente não. Não existe fundamentação bíblica para desigrejado. Essa é a mais importante questão que precisa ser observada. Não existe fundamentação bíblica para desigrejado. A igreja deve estar unida, ela deve estar junta. Então ela não pode estar separada, e desigrejado não cabe no escopo do texto bíblico. Tá? É preciso bastante percepção e inteligência para isso. Tá? Preciso observar isso com muito cuidado. Não existe espaço na Bíblia para desigrejado. Existe para excluído, existe para desviado, existe para afastado, mas não existe espaço para desigrejado. Jesus mesmo fala que ele é a árvore e a igreja é o corpo de Cristo. Então, se eu sou o ramo e estou fora da árvore, para que eu sirvo? Está lá no texto bíblico. Não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Não existe fundamentação bíblica para desigrejado. Terceiro, por que Paulo conclui a seção dos dons espirituais com uma descrição do papel do amor na vida cristã? Exatamente por isso, porque o que interessa na vida cristã é o amor, é a empatia, a preocupação com o próximo, o cuidado com o próximo, consigo mesmo, e o louvor e a adoração a Deus em obediência aos mandamentos de Jesus. Se me amares, farei o que eu vos mando. João capítulo 15. Então precisamos obedecer a Cristo Jesus, como igreja estar unidos, fortes, saudáveis, nos edificando, procurando os dons mais importantes, sabendo que o mais importante de tudo, no seio da igreja de Jesus Cristo, é o amor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Muito obrigado pela sua atenção. É sempre um prazer estar com você aqui nos domingos pela manhã. Deus abençoe abundantemente. Tenha uma semana abençoada. Nos vemos no próximo domingo com a graça do Senhor.